Imagine-se sentado confortavelmente à beira de um lago tranquilo, apreciando a vista, quando de repente sente um puxão forte na linha da sua vara de pescar. No reflexo, você puxa a vara de volta, uma reação quase automática e percebe que fisgou um peixe. Agora, pense nessa sensação por um momento. Você não teve que se esforçar para puxar a vara de pesca, não teve que ponderar sobre o que fazer. Tudo aconteceu de uma forma instintiva e automática. Por quê? Porque você tinha um hábito. Agora, imagine se pudéssemos moldar nossas vidas e conquistar o autocontrole da mesma maneira, não através de uma batalha árdua de força de vontade, mas por meio do entendimento e modificação dos nossos hábitos. Por muitos anos, acreditou-se que o autocontrole era uma questão de força de vontade. Imaginava-se que as pessoas que conseguiam resistir à tentação eram, de alguma forma, moralmente superiores, enquanto as que sucumbiam aos desejos eram vistas como fracas ou preguiçosas. No entanto, estudos recentes têm desafiado essa visão, sugerindo que as pessoas que aparentam ter bom autocontrole são, na verdade, melhores em estruturar suas vidas de forma a evitar a tentação. Elas não gastam todo o seu tempo resistindo aos desejos. Em vez disso, elas moldam os seus ambientes para que os desejos sequer surjam. Esse é o poder dos hábitos. Eles são a força invisível que molda nosso comportamento todos os dias, a linha de pesca que nos puxa sem sequer percebemos. Compreender como os hábitos funcionam e como podemos moldá-los é o primeiro passo para conquistar o autocontrole e viver uma vida mais produtiva, saudável e satisfatória. A jornada do autocontrole não é fácil, requer compreensão, paciência e uma abordagem estratégica, mas a recompensa, uma vida de maior liberdade e satisfação, é algo que vale a pena lutar. Existe um mito arraigado em nossa sociedade que atribui a falta de controle a uma falha de caráter. Nos é dito repetidas vezes que aqueles que não conseguem resistir à tentação são, de alguma forma, menos dignos, que sua falta de autocontrole é sinal de uma falha moral ou de preguiça. Esse mito tem suas raízes na visão tradicional, de que a força de vontade é como um músculo, que se esgota com o uso, mas que também pode ser fortalecido através do exercício regular. No entanto, pesquisas recentes têm desafiado essa visão. Estudos mostram que o autocontrole não é tanto uma questão de resistir à tentação através da força de vontade, mas de estruturar o ambiente de forma a evitar a tentação em primeiro lugar. Em outras palavras, pessoas que parecem ter bom autocontrole, na verdade criaram um estilo de vida que minimiza a necessidade de exercer o autocontrole. A ideia de que as pessoas que têm bom autocontrole são, na verdade, melhores em estruturar sua vida de modo a evitar a tentação é um conceito revolucionário. Imagine por um momento que uma pessoa deseja perder peso. A abordagem tradicional seria se matricular em uma academia e tentar resistir à tentação de comer alimentos não saudáveis. No entanto, essa pessoa estará constantemente lutando contra seus desejos, e a cada momento que ela passar por uma lanchonete ou abrir a geladeira, terá que exercer o autocontrole para resistir à tentação. Em contraste, uma pessoa que entende o poder dos hábitos irá estruturar o seu ambiente para evitar a tentação em primeiro lugar. Ela pode decidir jogar fora todos os alimentos não saudáveis de sua casa, fazer uma lista de compra saudável e se comprometer a cozinhar refeições em casa. Ela pode escolher uma atividade física que realmente goste, tornando menos provável a desistência. Nesse cenário, a necessidade de autocontrole é minimizada, porque as tentações foram removidas do ambiente. Esse é o verdadeiro poder dos hábitos. Eles podem nos ajudar a conquistar o autocontrole não por meio da luta constante entre os desejos, mas por meio da criação de um ambiente que apoia nossos objetivos. Ao entender como os hábitos funcionam e como podemos usá-los para moldar nosso comportamento, podemos começar a conquistar o autocontrole de uma maneira mais eficaz e sustentável. Os hábitos podem ser poderosos aliados ou implacáveis inimigos. Eles podem nos levar à excelência ou ao fracasso. Tudo depende de como construímos e controlamos. Para entender por que isso acontece, precisamos mergulhar na neurociência dos hábitos. No nível mais básico, um hábito é uma resposta automatizada do nosso cérebro a um estímulo específico. Ao longo do tempo, à medida que repetimos uma ação em resposta a um estímulo, nosso cérebro começa a associar os dois, criando um caminho neural. Quanto mais repetimos a ação, mais forte se torna essa conexão. Com o tempo, a ação se torna automática. Não precisamos mais pensar nela. Na verdade, nem estamos cientes de que estamos fazendo isso. Isso é o que chamamos de hábito. Essa eficiência é benéfica em muitos aspectos da vida, permitindo que nosso cérebro poupe energia para tarefas mais complexas. No entanto, essa mesma eficiência pode nos prejudicar quando os hábitos que formamos não são saudáveis. Uma vez que um hábito prejudicial tenha sido codificado, a mera exposição ao estímulo desencadeante
pode fazer com que desejamos recair no comportamento prejudicial. Estudos recentes fornecem algumas visões fascinantes sobre a mecânica cerebral dos hábitos. Um exemplo notável é a pesquisa que mostrou como a simples exposição a uma imagem de substância viciante era o suficiente para desencadear o desejo em indivíduos anteriormente viciados. O cérebro respondia ao estímulo mesmo antes de o indivíduo estar conscientemente ciente de que tinha o visto. Sêneca diz: a maior remessa de vida flui embora enquanto fazemos mal, o próximo maior enquanto fazemos coisas inúteis, e o terceiro enquanto fazemos coisas que não são nem boas nem más. A conclusão é clara: não importa quanto tempo você tenha ficado sem ceder a um mau hábito, seu cérebro ainda se lembra da associação. Assim, evitar a exposição aos estímulos desencadeantes é uma parte fundamental do controle do hábito. Isso não significa, é claro, que estamos à mercê de nossos hábitos. Com a compreensão correta e a estratégia certa, podemos reestruturar nosso ambiente e recondicionar nosso cérebro para construir hábitos mais saudáveis e produtivos. E ao fazermos isso, podemos finalmente conquistar o autocontrole de maneira eficaz e sustentável. Agora que entendemos a mecânica cerebral dos nossos hábitos, podemos abordar um dos maiores obstáculos ao autocontrole: o ciclo vicioso dos maus hábitos. Imagine um disco de vinil com um arranhão profundo. Sempre que a agulha atinge esse arranhão, ela pula e começa a tocar a mesma seção da música repetidamente. Da mesma forma, os maus hábitos criam sulcos profundos em nossas mentes, e cada vez que encontramos o estímulo desencadeante, caímos de volta na rotina prejudicial. Por exemplo, imagine alguém que fuma para aliviar o estresse. Cada vez que ela se sente estressada, ela acende um cigarro. O cigarro traz um alívio temporário, mas também aumenta seus níveis de ansiedade e danifica sua saúde a longo prazo. Esses efeitos negativos, por sua vez, levam a mais estresse, que a leva a fumar ainda mais. É um ciclo que se autoalimenta. O mesmo ocorre com uma pessoa que come para aliviar sentimentos de desconforto emocional. O prazer de comer pode proporcionar um alívio momentâneo, mas acaba contribuindo para problemas de saúde e autoestima, que por sua vez levam a mais estresse emocional. E assim, o ciclo se repete. Marco Aurélio fala: o universo está mudando. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Então, como podemos quebrar esses ciclos viciosos? Muitas vezes somos aconselhados a resistir à tentação ou exercer autocontrole, mas como vimos, essas estratégias raramente funcionam ao longo prazo. A verdadeira chave para superar os maus hábitos não é lutar contra eles, mas sim eliminar os gatilhos que os iniciam. Para o fumante, isso pode significar aprender novas técnicas de gerenciamento de estresse ou evitar situações que normalmente a levam a fumar. Para a pessoa que come para lidar com o desconforto emocional, pode significar encontrar formas mais saudáveis de lidar com essas emoções, como meditação, terapia ou exercícios físicos. Um conselho de Marco Aurélio sobre isso é: pare de discutir o que uma boa pessoa deve ser. Seja uma. Resumindo, para quebrar o círculo de um mau hábito, devemos parar de tentar lutar contra o desejo e, em vez disso, reestruturar nosso ambiente e a nossa identidade para evitar os gatilhos que iniciam o desejo. Essa é uma abordagem mais sustentável e eficaz para alcançar o autocontrole. Se quisermos assumir o controle dos nossos hábitos e, por extensão, de nossas vidas, devemos começar pela forma mais eficaz e menos estressante de fazer isso: mudar nosso ambiente. Ao modificar nosso ambiente para minimizar os estímulos que desencadeiam nossos maus hábitos, podemos tornar o autocontrole uma consequência natural, em vez de uma luta constante. Vamos começar como um exemplo bastante comum na era digital: o uso excessivo das redes sociais. Todos nós já vivenciamos momentos em que, em vez de nos concentrarmos em uma tarefa importante, nos encontramos rolando sem parar o feed das redes sociais. O estímulo aqui é a proximidade e a disponibilidade constante do nosso smartphone. Então, o que podemos fazer para evitar esse gatilho? Simplesmente mova o celular para outro cômodo por algumas horas. Essa mudança simples no ambiente pode fazer maravilhas para reduzir a tentação e ajudar a retomar o controle de seu tempo. Outro exemplo comum é o hábito de se comparar com os outros e se sentir insuficiente como resultado. Esse é um problema amplificado pelas redes sociais, onde somos constantemente expostos a imagens perfeitas e histórias de sucesso de outras pessoas. O estímulo aqui são os perfis que seguimos. Então, qual que é a solução? Pare de seguir as contas que te fazem se sentir mal consigo mesmo. Opte por seguir contas que te inspiram, te motivam e te fazem se sentir bem. Se você está perdendo muito tempo assistindo a TV, considere tirá-la do seu quarto ou limitar o seu tempo na sala. Se estiver virando noites jogando videogame ou jogos online e não consegue parar, guarde o console dentro de um armário após cada uso e desinstale os jogos online do computador. O princípio central é esse. O autocontrole é mais fácil quando você se coloca em um ambiente que suporta seus objetivos.
em vez de um que constantemente desafia sua força de vontade. Mudar o ambiente é uma estratégia de controle muito poderosa, e na maioria das vezes, tudo que você precisa para romper com os maus hábitos e começar a criar bons é isso. Você possui a chave para a mudança e tudo começa ao seu redor. Nessa jornada para compreender e conquistar o autocontrole, é essencial lembrar que o autocontrole não é sobre luta constante, tensão e força de vontade esgotada. Não, o autocontrole é uma dança entre a consciência de nossos hábitos e a modificação de nossos ambientes para alinhar melhor com os nossos objetivos. Trata-se de criar um ambiente que suporta as escolhas que queremos fazer e que nos afasta da tentação que pode desviar do nosso caminho. Isso não significa que não teremos desafios. A vida é cheia deles, mas com o poder do entendimento dos nossos hábitos e com o ato de moldar nosso ambiente, podemos colocar a nós mesmos em uma posição de vantagem, onde os desafios são mais facilmente superados e o nosso crescimento é catalisado. Como um ponto de partida para a mudança, encorajo a todos começar pequeno. Escolha um hábito, um único hábito que você deseja mudar. Pode ser algo simples, como o hábito de rolar infinitamente o feed das redes sociais. Depois, identifique o gatilho. Talvez seja o seu celular sempre ao seu lado. Mude esse ambiente. Coloque seu telefone em outro cômodo por algumas horas. Comece com isso. A mudança não precisa ser grandiosa para ser eficaz. Na verdade, as mudanças mais sustentáveis começam pequenas e se acumulam com o tempo. Acima de tudo, acredite na sua capacidade de mudar. Acredite na sua capacidade de conquistar o autocontrole. Não é uma questão de força de vontade ou de disposição moral. É uma questão de compreender nossos hábitos, moldar nosso ambiente e dar a nós mesmos a melhor chance de sucesso. Cada um de nós tem um potencial de fazer uma diferença significativa em nossas próprias vidas, e essa mudança começa hoje, com um pequeno passo na direção do controle que desejamos ter sobre os nossos comportamentos e, finalmente, sobre nossas vidas.